Foi? Acho que foi, né? Bom, gente, então, eu sou a Bruna, sou professora de Química de vocês, esse projeto, Eu Que Lute. Eu também tenho minhas redes sociais, então sigam lá, por favor, para dar uma força. E é isso, vou me apresentar para vocês primeiro. Bom, eu sou mãe de 3 gatos e um cachorro. Eu amo jardinagem, amo plantas. Eu quero mostrar para vocês que a química não é tão difícil quanto todo mundo fala, quanto todo mundo fala. E eu estou terminando meu curso de licenciatura em Química na UFSCar de Araras. Eu me formo no final de março, começo de abril. Aqui é o cronograma de aulas, então vocês conseguem ter uma ideia do que vocês vão ter durante esse tempo, né, que a gente estiver junto, no plano de ensino. Então, acesse o plano de ensino lá, vocês vão ver tudo que vocês vão ter. E agora eu vou dar umas dicas para vocês, dicas de vida mesmo, tá? Então, assim, cursar a faculdade que eu fiz, que eu cursei, começar a dar aula, tudo isso mudou a minha vida, sabe? E agora eu estou me formando e eu estou muito feliz, assim, com toda essa caminhada, tudo que está acontecendo comigo. E eu desejo que todo mundo tenha essa oportunidade, assim como eu tive. Então, gente, aprendam que a educação ela pode mudar a vida de vocês, ela muda a vida de vocês, tá? E uma coisa que salvou minha vida também foi aprender a vender meu conhecimento. Quando eu comecei a dar aula particular, por exemplo, quando eu comecei a dar aula. Claro que sempre bom lembrar que tirar a nota 1000 na redação não te faz professor de redação. Cursar uma licenciatura em letras te torna professor de redação, porque tá cheio de gente por aí que às vezes nem tem formação para isso e fica prometendo 1000 coisas, sendo que, na verdade, ser professor engloba vários tipos de conhecimentos. Então, também tem que ter formação para isso, por isso que é tão importante. Tá, agora outras dicas que eu queria trazer para vocês aqui são as formas de ingresso em universidades públicas. Então, eu não queria já sair vomitando conteúdo para vocês. Eu queria passar para vocês umas dicas, porque vocês estão agora estudando para o vestibular, vocês querem entrar na faculdade, ou seja lá o que for. Então, eu acho que isso daqui, essas informações minhas, antes de começar, da gente começar o conteúdo, vai ser muito bom para vocês, tá bom? Então, ó, a gente pode ingressar em universidade pública fazendo vestibular específico da faculdade que você quiser, por exemplo, se for uma faculdade privada, por exemplo, ela vai ter o vestibular próprio dela. Ou você pode entrar fazendo Enem e participando do SISU, ProUni ou FIES. Aí aqui eu coloquei um exemplo, ó. Exemplo da opção 1. Olivia quer estudar na USP e vai prestar FUVEST. FUVEST é o vestibular próprio para entrar na USP, é a principal forma de entrada da USP. Flávia quer estudar na Unesp e vai prestar FUVEST. VUNESP. VUNESP é a principal forma de entrada da Unesp. E Conveste é a principal forma de entrada da Unicamp. Ó, Francisco quer estudar na Unicamp e vai prestar Conveste. Então, se você quer Unicamp, presta Conveste. Se você quer Unesp, presta VUNESP. Se você quer USP, presta FUVEST. Isso é o quê? Opção 1, fazer um vestibular específico da faculdade que você quer. Aí, por exemplo, opção 2, Manuela vai participar do SISU para entrar no UFSCar, que é totalmente gratuita. O SISU, gente, ele é um programa incrível, porque você pode estudar em universidade pública de todo o Brasil de forma totalmente gratuita. Eu, por exemplo, eu entrei na UFSCar, a UFSCar é a Universidade Federal de São Carlos, e o campus é em Araras, pelo SISU, fazendo Enem. Então, gente, faça o Enem. Tá? Júlia Voto Rezende, você estava aqui ano passado, não estava? Caramba, apareceu para mim aqui. Tá. É,
Francis vai estudar em uma faculdade particular porque é mais perto da casa dele e por isso ele vai tentar uma bolsa de 50% pelo ProUni. ProUni, eles pagam metade da sua faculdade, por exemplo. Você quer uma faculdade particular. O FIES, eles pagam tudo, só que você vai ter que pagar depois. Então, o FIES não é muito uma boa, não. Assim. Ó, o Otávio vai estudar em uma faculdade particular, perto da casa dele, e vai tentar financiamento estudante pelo FIES. Porque, às vezes, a pessoa não quer... Que nem eu era de Praia Grande, eu morava em Praia Grande. E aí, para eu estudar na UFSCar, eu tive que me mudar para Araras. Então, às vezes, a pessoa não quer se mudar. E aí, ela vai, sei lá, numa faculdade particular. Mas ela não tem dinheiro para pagar. Então, ela vai lá e tenta o FIES, ou tenta o ProUni. Mas o FIES não é uma boa, porque você vai ter que devolver o dinheiro depois. Tá. Bom, dentro da universidade também existem auxílios para estudantes de baixa renda. Você geralmente tem que comprovar e tudo mais, com documentos e tal, mas na UFSCar, por exemplo, você tem auxílio moradia. Geralmente, se eles não têm um lugar para as pessoas ficar, eles dão uma bolsa para a pessoa ir arrumar algum lugar. Auxílio alimentação. Então, por exemplo, eu tenho amigos que eles comiam de graça na RU, e quando teve a pandemia, por exemplo, você podia pegar marmita, eles ainda estavam dando. Auxílio transporte, bolsa de iniciação científica, bolsa de outros programas como PIBIC, PROES, PET, apoio psicológico. Então, eu já fiz, por exemplo, 3 sessões com psicólogo, entre outros. Essas bolsas também são muito boas. Eu, durante a minha faculdade, eu recebi a ajuda da minha família, mas não era muito. Então, eu arranjava uns bicos por aí de restaurante, essas coisas, sabe? E também fazia bolsa de pesquisa. E, por muito tempo, por exemplo, eu fiz um ano de PIBID. O PIBID, você ia nas escolas públicas, fazer atividades e tudo mais, com supervisão, claro. E aí eu ganhava R$ 400 por mês. Na IC, que é uma iniciação científica que eu fiz, que é pesquisa, você submete, e aí tem uma PIBIC, ele é uma instituição de fomento à pesquisa, então ele vai pagar para você pesquisar. Eu ganhava R$ 400 por mês também. Depois, pela ProEx, que foi um programa de extensão que eu fiz, uma atividade de extensão, eu ganhava 360 por 4 meses. Hoje aumentaram as bolsas. Se eu não me engano, está R$ 700 agora. Se logo agora que eu estou me formando, que eu não estou mais com nenhuma pesquisa, aumentou, quase dobrou o valor da bolsa. Mas é ótimo, né? Ótimo para quem vai fazer pesquisa agora. Bom, e outra coisa que vai ajudar vocês agora nesse caminho de estudos para vestibular vai ser a organização. Então, vocês precisam ter constância, foco, planejamento, organização. E uma coisa que pode ajudar vocês é a matriz do tempo ou matriz de Eisenhower. Então, você vai se organizar para ver o que é importante para você, o que não é, definir prioridades. E também coloque dentro dessas prioridades a sua saúde mental. Então, atividades que sejam de lazer, por exemplo. Você vai ter tempo destinado para ter essas atividades de lazer. Isso também vai te ajudar, tá? Eu sei que não há organização que salve o excesso de tarefas. Eu, por exemplo, estou aqui na loucura para entregar meu TCC e tal. Minha orientadora falou que era para entregar no final do mês, ela mandou mensagem hoje falando que é para entregar no final dessa semana. Eu tô, meu Deus do céu. Mas isso pode ajudar vocês. Aí aqui tem um roteirinho, ó. Depois vocês leiam com calma, tudo certinho. Mas é um roteirinho para vocês fazerem essa atividade de organização, tá? E aí aqui, agora eu vou falar por que a gente tem que estudar química, né? Gente, a química, ela tá em tudo. Tudo. A química, ela estuda a matéria e suas transformações. Então, tudo à nossa volta aqui é matéria. Então, gente, é muito importante. Às vezes, eu tento evitar passar só a ponta do técnico, e aproximar do nosso cotidiano, para a gente ver o quanto isso é um conhecimento nosso, isso é uma ciência nossa, que ajuda a gente a viver, sabe? Tem vários conhecimentos milenares que estão dentro disso também. Por exemplo, uma coisa prática.
Esses dias eu tava fazendo um negócio lá na cozinha e aí a panela começou a pegar fogo. Aí eu desliguei o botão. Por quê? Porque o gás é o combustível para a reação de combustão acontecer. A hora que eu desliguei o botão, fechei lá a saída de gás, acabou, parou de pegar fogo a panela. Então, assim, eu evitei um incêndio na minha casa. Então, assim, a química às vezes pode salvar vocês. Aí aqui é um post que eu fiz pro meu Instagram, que eu decidi trazer para aula, porque eu achei ele muito da hora, assim, muito legal, muito bonitinho. Que é porque um desenhista precisa estudar química. Porque eu estava estudando arte, eu estava fazendo um curso de arte para meu lazer, né? E aí eu decidi ver a química disso, né? A química da arte. Eu acho isso muito legal. Então, um exemplo é colagem com celofane, que o celofane ele é um polímero natural. Iluminação e sombras, então você tem que entender a absorção, reflexão, refração da luz. Solventes de tintas, então, diluição de tinta, tipos de tintas, pintura a óleo. Então, olha que legal essa obra aqui, Anunciação, Leonardo da Vinci. É uma técnica de pinturas por camadas com tinta a óleo. Tinta a óleo, ela é uma tinta de secagem lenta, ó. É uma mistura de partículas de pigmento em suspensão no óleo secante, como óleo de linhaça. A viscosidade da tinta ela pode ser alterada pela adição de solvente, como a terebentina ou éter de petróleo. Adicionar verniz aumenta o brilho do filme da tinta a óleo seco. Gente, tinta a óleo seco. Gente, isso é muito legal, sabe? Isso é muito legal. Não sei se alguém aqui que gosta de arte, gosta de desenhar, mas gostei. Mas essa sou eu desenhando. Eu falo aqui que eu gosto de arte e tudo mais, mas essa sou eu desenhando. É aquela parte da direita, tá? A parte da esquerda, sem condições. Bom, então, que eu falei até agora, que a química, ela estuda a matéria e suas transformações. E uma coisa que é interessante, que o universo, só 4% dele é matéria. O resto 73% é matéria escura e 23%, não, 73% energia escura e 23% matéria escura, que a gente nem sabe o que é. Então, a gente tem o ramo inteiro da ciência para só 4% do universo. Que só entende o que é matéria, não entende quase nada. A gente sabe quase nada. É isso, a gente sabe quase nada. E a tecnologia, ela manipula a natureza com base na ciência para determinados fins. Então, por isso que eu falo que a química ela é tão importante. A gente chegou no ponto que a gente está porque a gente aprendeu a manipular a natureza num nível que, olha o que a gente tem hoje, celular, computador. Gente, eu estava ontem andando de carro, sempre pensando, cara, é absurdo como um carro é uma máquina gigante que a gente considera isso algo normal, que leva a gente para os lugares a dezenas de quilômetros por hora. Sabe, vocês já pararam para pensar nisso? Quanto isso é loucura, gente? Pensando o quanto assim a gente evoluiu em tão pouco tempo. É bizarro pensar isso, porque a gente evoluiu muito em tão pouco tempo. Tá. Eu tenho que ficar de olho no horário, porque ó, a gente só tem mais 25 minutos. Então, vamos começar com os primeiros conceitos, né? Então, massa, quantidade de matéria. Massa, quantidade de matéria. Coloquei uma definiçãozinha aqui mais bonitinha, porque eu estava fazendo nessa aula, aí o meu namorado, namorado, né? Que ele é professor de física, ele, pô, meu, massa é só a quantidade de matéria? Não, faz mais, passa melhor aí, meu. Aí ele adora ficar discutindo esse conceito. É um saco. Mas é isso aí. O que foi que vocês mandaram aqui no grupo? Bom, acho que vocês estão ajudando, né? Vocês estão se ajudando. Tá. Então, aí a gente chegou nessa definição de que massa compõe aquilo que pode deformar o tecido do espaço-tempo. Aí eu coloquei essa foto para vocês entenderem a massa da Terra deformando o tecido do espaço-tempo. Mas, gente, massa é quantidade de matéria, tá? Anota isso no caderno. Massa é quantidade de matéria. Então, o que vocês acham que tem mais massa? 1 quilo de penas ou 1 quilo de bola de boliche? Os dois têm a mesma massa, né, gente? A diferença é que o volume vai ser muito maior de penas, né? A gente vai precisar de muito mais penas para ter 1 quilo de penas do que de bola de boliche. O volume de 1 quilo de bola de boliche é muito menor do que o volume de 1 quilo de penas.
Por quê? Por causa da densidade. E se der tempo, a gente vai ver isso hoje. Então, a gente vai ter várias unidades de massa, como eu coloquei aqui, ó. Quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. E para você converter, você tem que fazer isso do jeito que está na imagem, gente. Ó, por exemplo, vai. 1.000 gramas, 1 quilo. Aí você, por exemplo, quero passar de quilograma para hectograma. Quilograma para hectograma, vou multiplicar por 10. É isso, gente. Isso daí vocês precisam saber. É chato? É. Mas vocês precisam dar uma gravada nisso. Sei lá, bota de wallpaper, bota na parede, faz o que vocês acharem melhor. Importante lembrar que a balança, ela mede massa, não peso, tá? Aí eu coloquei... Eu já vou explicar a diferença entre massa e peso. Então, aí eu coloquei aqui uma imagem do Gragas, do LOL, não sei quem joga LOL aqui, que fala que a massa dele é de 333,4 quilos. Então, gente, se alguém te pergunta, quanto você pesa? Você não pesa, eu, por exemplo, quanto que eu peso? 62 quilos. Esse não é meu peso. Na verdade, essa é a minha massa. Meu peso mesmo seria, se eu tenho 62 quilos, 62 vezes 10, 620 newtons. O peso, ele é uma força. Então, se alguém me perguntar qual é o meu peso, eu teria que responder, para responder certo, assim, 620 newtons. É óbvio que eu não vou falar isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, minha gata, peraí. É óbvio que eu não vou falar isso, né? Mas entendam que peso, na verdade, é massa vezes aceleração. Isso vem lá da segunda lei de Newton, isso é mais física e tal. Mas aí a aceleração, no caso, a aceleração da gravidade, que é do planeta Terra, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Por isso que eu falei que se a minha massa é 62 quilos, o meu peso é 62 vezes 10, que é 620 newtons, tá? Então, vamos praticar, tá? Só para a gente ver se o que a gente viu até agora. Então, ó, Alice no País das Maravilhas, bebeu uma poção mágica que diminuiu o seu tamanho pela metade a cada gole que ela dava. Sabendo que ela deu 2 goles e que sua massa original era de 6.000 gramas, qual a massa atual de Alice em quilogramas? Então, vamos ver como é que faz esse exercício. Ó. Então, depois do primeiro gole, a massa dela diminui pela metade. Então, se ela tinha 60.000 gramas, ela vai ter 60 quilos pela tabelinha de conversão. Lembra que você divide por 10, divide por 10, depois divide por 10 de novo. Então, você tem 60 quilos. Ela dá o primeiro gole, cai pela metade. 60 dividido por 2, 30. Aí, ela dá o segundo gole, cai pela metade de novo. 30 dividido por 2, 15. Então, no final, ela vai ter 15 quilos, tá? Que é só para a gente treinar aqui e ver o que a gente viu até agora. Próxima propriedade da matéria, volume. Então, volume é o espaço que a matéria ocupa. No Sistema Internacional de Unidades, o volume que a gente, a unidade que a gente adota de volume é o metro cúbico. Por que cúbico? Porque lembra que o volume é multiplicando, volume de um cubo é multiplicando o comprimento, largura e altura. Então, você vai m vezes m vezes m. Isso dá m elevado a 3, ok? Isso que é metro cúbico. E aí, gente, para fazer a conversão vai ser um pouquinho mais complicado. Vou mostrar para vocês, ó. Vocês não vão ter que ficar multiplicando por 10 ou dividindo por 10. Vocês vão ter que multiplicar por 1.000 ou dividir por 1.000 a cada conversão de unidade que vocês fizerem. Então, por exemplo, de quilômetro cúbico para metro cúbico, vocês vão ter que multiplicar por 1.000, multiplicar por 1.000 e multiplicar por 1.000 de novo. Chato, chato, bem chato mesmo. Mas é isso, né? A gente tem várias unidades de medida, quilômetro cúbico, metro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, esses aí. Lembrando que esse material já está no drive de vocês. Então, depois vocês vêm com calma, tá? Eu estou dando uma corrida também, porque ano passado a gente ficou
bastante tempo vendo só química geral, então eu consegui trabalhar isso com os alunos do Ecolute com calma. Esse ano a gente vai trabalhar mais coisas, lembra que eu falei? A gente vai ver um pouquinho de química geral, vai ver um pouquinho de química inorgânica, vai ver um pouquinho até de físico-química. Então, eu estou dando uma corridinha para vocês conseguirem ver tudo, mas eu não vou correr tanto assim, porque vocês precisam ter uma boa base, na minha concepção. Mas eu estava olhando lá o cronograma e o plano de ensino, vai dar certo, relaxa. Então, ó, essa tabela aqui que eu coloquei para vocês de conversão é muito importante, gente. Anota isso, bota no quarto, bota na parede do armário, sei lá, mas vocês precisam gravar isso. 1 cm³ é igual a 1 ml, para você converter. 1.000 centímetros cúbicos, 1.000 ml. 1 decímetro cúbico é 1 litro. 1.000 ml é 1 litro. 1 m³ são 1.000 litros. Gente, isso aí vocês vão usar muito, 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 muito. Então, conforme vocês forem fazendo exercício, vocês vão gravando, mas de qualquer forma, é bom ter para você sempre olhar, porque aí facilita a memorização. Porque eu ficar só falando aqui é um estudo muito passivo. E não tem muito como fazer muito diferente, porque a gente está online, né? 25 pessoas, muita gente. Próximo. Aqui, gente, eu queria fazer uma experiência com vocês. O problema é que eu esqueci de pegar o copo medidor. Vou lá correr, já volto. Tá, vamos lá. Vamos calcular o volume de uma coisa que a gente não consegue calcular fácil na matemática. Porque na matemática a gente tem aquelas fórmulas de volume, né, e tal. Isso daqui pode ser? Pode ser. Na matemática a gente tem aquelas fórmulas de volume e tal. E assim, se o objeto não é quadrado, não é, sei lá, um retangular, né, um paralelepípedo, fica difícil de calcular volume, né? Então, a química vai ajudar vocês com isso. Então, por exemplo, aqui eu tenho um copo, eu vou colocar 300 ml. Para eu colocar 300 ml, deixa eu tirar o efeito visual. Eu tenho que... Gente, não bota na mesa e fica fazendo assim, abaixando. Não é isso. Vocês têm que pegar o copo, botar assim na mão, e aí vocês vão ver que vai formar o menisco. Depois pesquisei na internet. Menisco. Eu vou pôr 300 ml. Passa um pouco, peraí. Aí, tá. Coloquei 300 ml. Gente, eu tenho 300 ml nesse copo. Eu vou mergulhar todo o meu, não sei como vocês chamam isso, né? Corretivo, Errorex, tem vários nomes. Vou colocar esse Errorex velho aqui dentro. Vamos ver a diferença de volume para saber o volume do Errorex. Então, a gente tinha 300 ml, vou pôr todo o Errorex. Subiu para 325 ml. Então, qual que é o volume do meu Errorex? Se eu tinha 300 ml, eu coloquei todo o meu Errorex e ficou 325 ml, qual que é o volume do meu Errorex? 325 menos 300, dá 25 ml. Então, ó, consegui calcular o 25 ml. Consegui calcular o volume do meu Errorex. 25 ml. Tá vendo, gente? Legal?
Vocês estão pegando? Vocês estão me ouvindo? Tá dando certo tudo? Vocês não estão falando nada no chat? Eu tô tipo, e aí? Sim? Ah, tá. É tipo, falando que falando nada, eu tô tipo, ué. Ah, tá. Não, beleza. Vamos continuar aqui, então. Tá, perfeito. Mas se tipo, qualquer coisa que botar isso vai dar. Francinha, eu não tô te ouvindo. Você tá muito baixinha pra mim. Tá. Mas qualquer coisa que tu bote na água nesse copo, tu vai ter o peso dele, vai ter a massa dele, sempre? Não, não é a massa, é o volume. Ah, o volume, sim. Sim, é. Sim. A gente calculou, pela diferença de volume da água, a gente calculou o volume do Eurorex. Ah, tá bem. Entendeu? Até agora a gente falou o quê? Que a química estuda as propriedades da matéria e suas transformações. A matéria ela vai ter várias propriedades, entre elas a massa e o volume. Aqui foi uma experiência de cálculo de volume. Tem que tomar cuidado para não confundir. Qualquer coisa, gente, se eu não conseguir entender, porque eu sou meio surdinha, então qualquer coisa eles digitam. E aí a gente pode converter para centímetros? Sim, dá para converter. No caso, eu não converti porque não precisa, né? Mas se precisar, tem aquelas tabelas de conversão que eu coloquei ali nos slides. É bom vocês anotarem depois com calma. Tá, então, vamos continuar. Então, aqui, qual que tem mais volume? Maior volume? Tem maior volume é nenhum, né? Os dois têm o mesmo volume. 1 litro de água e 1 litro de água. Porque, nesse caso, o litro é uma unidade de volume. Aplicações cotidiano de volume. Gente, isso, quando é que a gente sabe que precisa converter para centímetros? Às vezes, se o exercício pedir. Eu dei exemplo já de. Não, eu fiz exemplo de massa, mas eu vou fazer exercício com vocês, aí vocês vão ver. Fazer um outro exercício. Mas às vezes o exercício pede, sabe? Às vezes ele dá em uma unidade e aí você tem que conferir numa tabela que está em outra unidade. Ou às vezes ele dá para você calcular em uma unidade e você tem que responder em outra. Eu coloquei uma lista de exercícios do Enem no Drive para vocês verem como que esses assuntos caem no vestibular, tá? Vocês vão ver que é bem de boa. Se vocês tiverem dúvida, podem me chamar. Eu coloquei, nesse mesmo material, eu coloquei lá embaixo um gabarito com comentários. Então, ele tá, não é só o gabarito da resposta, ele tá comentando certinho, passo a passo, de como que vocês fazem o exercício, tá bom? Então, para encher uma piscina com caixa d'água, para comprar itens de supermercado, para encher o tanque. Para comprar itens de supermercado é muito bom. Vocês terem noção de volume, para vocês calcularem preço, ver qual embalagem sai mais barata. Salva, sério. Eu falo porque teve uma vez, isso com o meu ex, né? O meu ex-sogro, ele era professor de administração. E aí ele me ensinou a calcular certinho quanto que saía o ml da cerveja que ele queria que eu comprasse para ele. Aí eu calculei lá, aprendi tudo. Aí eu fui no mercado com meu ex. Aí eu cheguei lá, eu falei, ó, fiz o cálculo certinho, falei, ó, esse daqui compensa mais, essa cerveja aqui tá mais barata, compra dessa. Meu ex, que raiva, ainda bem que é meu ex, né? Ele simplesmente me ignorou e pegou a outra. Aí, estávamos jantando no mesmo dia. E aí, o meu sogro falou, e aí, Bruna, você conseguiu fazer o cálculo? Porque ele tinha ficado o dia inteiro para conseguir entender. Tudo bem, né, gente? Cada um tem seu tempo, é isso aí. E aí, eu falei, consegui, só que ele não me ouviu. Aí eu passei os valores tudo para ele, e aí a gente fez o cálculo que a diferença de preço que ele poderia ter economizado era bem grande até. E nesse mesmo dia a gente estava jantando em um restaurante. E eu tinha falado pro meu ex, eu falei, pô, queria um petit gâteau. Eu falei para ele, queria um petit gâteau. E ele falou, a gente tá meio sem dinheiro, né? Não vamos pegar. E aí o meu sogro, ele viu que a diferença de preço da cerveja ia dar o valor do petit gâteau. E aí eu ganhei um petit gâteau. Fiquei muito feliz. Ganhei um petit gâteau porque sabia fazer as contas de volume. Então, é bom para economizar no mercado.
Tá, e então eu já falei, né? Massa, volume, e agora a gente tem. Eita, sobre bons. Então, saudades. Aí, ó, a gente tem aqui densidade também, que ela vai relacionar massa com volume. Então, gente, ó, fórmula, densidade, massa por volume, dividido por volume. Isso daqui é uma fórmula, mas se vocês entenderem o conceito, vocês vão conseguir gravar. Porque vocês sabem que a densidade relaciona a massa pelo volume, tá? Então, vamos entender melhor isso aqui. A gente ainda tem 8 minutos, acho que eu consigo passar a densidade para vocês. Ainda vai faltar temperatura e pressão, mas não tem problema. Fica para a próxima aula mesmo. E depois a gente vai ver com calma a temperatura e pressão mais para frente, porque no plano de ensino está bem mais para frente isso daí. Mas eu já estou dando uma base para vocês, entendeu? Então, ó, vamos analisar esse exemplo de mesmo volume, mas de densidade diferente. A gente tem aqui 2 cubos. Esses 2 cubos, eles têm o mesmo volume. Ela está sendo ótimo. Ah, obrigada, Cosmo. Fofinha. Obrigada. A gente tem aqui 2 cubos de mesmo volume. Ah, obrigada, gente. Eu não sei se tem alguém aqui que estava no passado. Eu vi lá uma Julia Rocoto Rezende e eu tenho certeza que eu vi o nome dela na chamada no ano passado. Então, assim, quem veio do ano passado já viu isso, né? Mas é o que eu falei, esse ano a gente vai trabalhar muito mais coisa. Então, eu estou dando uma corrida nisso aqui, dá tempo de ver tudo. Então, ó, a gente tem aqui esses 2 exemplos de cubo de mesmo volume. O que vai mudar? A gente já viu, ó, massa e volume. Se eles têm o mesmo volume, o que vai mudar? Essas bolinhas aí, essas bolinhas representam a matéria. No cubinho esquerdo, do lado esquerdo, a gente tem bem menos bolinhas. Então, a gente tem bem menos matéria. No cubinho direito, a gente tem bem mais bolinhas. Então, a gente tem bem mais matéria. Então, a gente vai ter bem mais massa por um mesmo volume, né? No direito, a gente tem mais massa pelo mesmo volume. E no esquerdo, a gente tem menos massa pelo mesmo volume, que é esse volume do cubo. Então, quem que vai ter maior densidade e menor densidade? Quem vai ter maior densidade vai ser quem tem mais massa, que é o cubinho do lado direito. Quem vai ter menor densidade vai ser quem tem menos massa, que é o do lado esquerdo. E aí a gente vê isso, por exemplo, nessa imagem, ó. A densidade da água é de 1... Aqui eu não coloquei a unidade, mas na próxima foto eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Mas é de 1 grama por centímetro cúbico. Do óleo de soja é 0,9 gramas por centímetro cúbico. Por isso que ele fica em cima, o óleo fica em cima. Então, ó, você que gosta de desenhar, como que você desenharia um copo com óleo e água e uma luz incidindo sobre ele? A luz, ela ia mudar, ia ter um desvio de acordo com a densidade. E tem que ver, uma parte ia absorver, outra parte ia refletir. O óleo tinha que ser desenhado em cima, porque ele tem uma densidade menor que a da água, entendeu? Então, ó, gente, como realmente está em tudo. E mais densa é a areia, que tem aproximadamente 2 gramas por centímetro cúbico. Outro exemplo aqui, cortiça, que é aquela rolha que vai no vinho, sabe? Ela é bem mais leve, assim, leve. A grosso modo, leve que a água. Então, por isso que ela boia. E o chumbo é pesado, por isso que ele fica lá em cima. O chumbo, ele tem uma densidade muito maior que a da água, de 11,3 gramas por centímetro cúbico. Enquanto que a cortiça tem uma densidade muito menor que a da água, que é 0,32 gramas. Agora, então, para finalizar a aula, a gente ainda tem mais 5 minutinhos. Então, eu vou finalizar a aula explicando densidade com a fabricação de isopor, tá? E aí fica para a próxima aula a gente falar de pressão, temperatura, e aí depois a gente já vai falar de transformações da matéria, substâncias de mistura, separação de misturas, tal. Aí depois já entra em orgânica, alguma coisa assim. Não. Aí a história da química, modelos atômicos, ligações químicas, tabela periódica, depois entra em orgânica. Isso a gente não viu na aula passada, da turma do Euclid do ano passado. Enfim. Bom, então, se você não entendeu densidade até agora, eu acho que com o exemplo da fabricação de isopor, vocês vão entender.
Na fabricação de isopor, quanto menos ar, mais denso ele fica. E quanto mais ar, menos denso. Como assim, ó? Como assim, Bruno? Vamos ver. Então, aqui, ó, vou recomendar para vocês. Que destreza aqui no vergonha. Não, relaxa. Relaxa, gente. Vai ser legal, eu juro. Mais ou menos, não consigo prometer nada, né? Eu, quando eu era mais nova, gostava de todas as matérias. Então, sei lá. Então, esse vídeo do Iberê, eu não sei se vocês acompanham o Manual do Mundo, se alguém conhece o Manual do Mundo, é muito legal. Iberê, os vídeos dele são ótimos. E ele tem um vídeo que ele visita a fábrica de isopor. E aí ele mostra como é feito o EPS isopor. Então, bora ver. Aqui, eu tirei um print do vídeo. A gente tem o isopor mais denso, que é aquela bolinha ali, pequenininha. E o menos denso, que é aquela maiorzinha ali. Vocês sabiam, gente, que eles usam aquela pequenininha como base? E aí, conforme vai sendo utilizado o isopor, dependendo para que finalidade vai ser utilizado o isopor, eles colocam mais ou menos ar. Então, aquele mais denso ali, que é aquele piquetuchinho ali, ele não tem nada de ar, quase nada de ar. Ele está bem compacto. Por isso que ele é mais denso, porque ele tem muita matéria para pouco volume. Aquele outro maiorzinho ali, ele é menos denso. Por quê? Porque ele já vai ter mais ar no meio. Então, ele vai ter menos matéria para um volume maior. Por isso que ele é menos denso. Então, ó, exemplo de aplicações do cotidiano. Então, exemplos de aplicações para isopor menos denso. Então, se ele expandir muito, ele fica menos denso. Sim. Mais ou menos, Ingrid. Ó, você vai ver agora. Ó. Mais ou menos. Porque o tamanho, na verdade, ele pode ser muito denso, uma placa enorme de isopor muito denso. Ou pode ser uma placa enorme de isopor pouco densa. Entendeu? Não é... Depende. Vamos, olha só, ó. Exemplos de aplicações para isopor menos denso. Então, se ele expandir muito, ele fica menos denso, como o isopor usado em embalagens, porque ele vai ter mais ar no material. Então, ele vai ficar menos denso, como aquele exemplo do cubinho lá, menos denso. Então, gente, olha só. Ali no print lá do vídeo do Iberê, qual que vocês acham que é mais ou menos denso? O que está no capacete dele, na cabeça dele, aquele capacete de isopor que está na cabeça dele, ou aquela plaquinha de isopor que está na mão dele? Qual que vocês acham que é mais ou menos denso? Qual que vocês acham que é menos denso? Qual que vocês acham que é menos denso? Capacete ou o que está na mão dele? Pode chutar. Capacete. Capacete? Na mão? Menos denso. Então, gente, olha só. O capacete ele tem que ser duro para proteger a nossa cabeça. Então, é bom que ele tenha bastante matéria para pouco volume. Então, ele é mais denso. E o da mão, ó, pode ver, ele conseguiu quebrar com a mão. Era uma placa assim, tá dobrada, ele quebrou com a própria mão. Por quê? Porque tá fraquinho, tem bastante ar no meio. Então, ele é menos denso. Que é, por exemplo de isopor menos denso é o que é usado em embalagens, caixas de papelão, que vai no correio, porque no correio você paga por peso, né? Então, é bom que seja pouca massa então, ele precisa que seja um volume maior para pouca massa nele, para transportar e proteger o material que está dentro que está no correio, né? Na embalagem. Então, um exemplo de isopor menos denso que é usado em embalagens. O exemplo de isopor mais denso é o que é usado em capacete. Ou que é o que tem em capacete de moto, por exemplo, gente. Que tem capacete de moto, ele é bem denso, tem que ter bastante ar no material para que seja difícil de perfurar, de quebrar. Então, ele é mais denso. E aí, ele é colocado no molde de capacete para proteger a nossa cabeça. Vocês sabiam disso? Que vai isopor no meio do capacete? Vocês não sabiam? Sabia? Bom, então, gente, aqui eu vou para um exercíciozinho. Se vocês quiserem, a gente pode fazer rapidinho aqui, ó. A armadura do Mordekaiser ocupa um volume de 2 metros cúbicos e sua massa é de 43
mil quilos. Do que é feita a armadura dele? E é aí que entra a pergunta que vocês fizeram. Ah, gente, quando que eu sei que tem que converter? Gente, ó, para gente saber do que é feita a armadura dele, na tabela está em grama por centímetro cúbico. Então, a gente precisa transformar essas unidades de volume e de massa para o de volume que está em metro cúbico, precisa transformar para centímetro cúbico. E o de massa que está em quilo, precisa transformar para grama. Eu quero que vocês façam assim para que vocês treinem. Então, faz o passo a passo, transforma primeiro, depois bota na fórmula para vocês treinarem, tá bom? Eu vou explicar aqui rapidinho, mas depois com calma vocês fazem esse exercício. Se quem quiser pegar já aquela lista para começar a fazer, pode começar. Quem é ansioso de plantão, tipo eu, vai querer fazer já já, né? Então, primeiro convertendo as unidades, 2 metros cúbicos equivale a 2 milhões de centímetros cúbicos e 43 mil quilos equivale a 43 milhões de gramas. Calculando a densidade, então, a gente vai dividir a massa pelo volume. Então, 43 milhões de gramas por 2 milhões de centímetros cúbicos. Isso vai dar 21,5, que equivale a platina, que a platina tem densidade de 21,5. Então, a armadura do Moinder Kaiser é de platina. Não sei quem joga LOL aqui. O Singed, ele é o químico louco. O Singed, ele é o outro campeão do LOL que ele sabe de química. O Singed ia conseguir matar o Mordekaiser, porque ele sabe que a platina ela é bem resistente, mas ela pode ser corroída por halogênios, cianetos, sulfetos e alcalinos cáusticos. Não sei se alguém joga LOL aí, mas são copiões, assim. É isso, gente. Fica para a próxima aula, então. A gente relembra o que a gente trabalhou e vê temperatura e pressão. E o resto das coisas precisam ser vistas. Vou fechar aqui o OpenBoard. Parar de gravar também.